Pela força, é uma alegria revê-lo, meu irmão, muito obrigado pela força. Quero cumprimentar o Chinelo, essa pujança, meu irmão, meu companheiro, em nome dele a CSB, que está sob sua liderança agora. O companheiro Lineu, que fala aí pelo serviço público, um abraço a você e a todos os companheiros e companheiras da Nova Central. É uma honra muito grande ouvir sua palavra, é sempre grato, porque o serviço público, a quem o povo deve tanto, tem sido muito desmoralizado para promover o desmonte do Estado e entregar as riquezas do Brasil à cobiça internacional. Vamos resistir, vamos resistir. Eu quero cumprimentar a valorosa mulher brasileira, trabalhadora, a pessoa da Mônica, que nos ofereceu aqui a sua fala forte, sem perder a doçura, que é a característica com a vida feminista e dos trabalhadores. E aí eu, toda a turma já do mais velho, vou saudar os velhos amigos, né, do passado. Vamos que não esteja inteiraços. O Magrão, cadê o Magrão? Ali. Eclesiástica, é assim que a gente fala no interior. Então, deixa eu contar para vocês por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu me sentiria um covarde com a história que eu tenho se eu continuasse na folga que eu tinha escolhido para mim. Eu devo tudo ao Ceará, tudo aos cearenses. E aí eu, para me preparar, porque eu acho que política não deve ser transformada em meio de vida, senão a gente se acomoda, se corrompe, acaba tomando gosto pelo poder. Eu me esforcei para treinar uma nova turma. E essa nova turma está batendo um bolão. Eu tenho um problema sério de segurança, todo mundo bota defeito, mas isso é porque o comando da violência hoje é feito pelas facções criminosas que o governador do estado não dá jeito. Quem vai dar jeito nisso sou eu, que vou tomar para mim essa tarefa. Porque eles escolheram o povo errado para terrorizar. Agora eu tomei isso para mim como um gosto especial. Vai começar cedinho, a cabeça dessa tropa toda vai ser transferida para presídios federais e ali vão ficar sem poder ficar falando no telefone, dando ordem para matar jovens, como tem acontecido no Brasil. Pois bem, quando veio o impeachment da Dilma, aquele desastre, o governo que simplesmente precipitou o país nessa crise profunda que nós estamos, eu estava trabalhando na CSN. Eu era o executivo, um dos mais bem remunerados executivos da CSN, até perdi o juízo por amor e resolvi ter um filho. Eu estou com a vida ganha, ainda estou no corpo, com licença aqui da minha expressão. José, me perdoe, meu bem. Eu digo assim, tá entendendo? Eu tive um filho. Não vou pedir desculpa. Então, eu tive um filho, estava com a vida ganha. Mas veio esse destroço todo e eu resolvi, eu não tenho o direito de ficar nesse conforto, ganhando um salário que a gente presta nem sequer pode contar, como eu, coisa que eu nunca vi na vida. E fui para a rua. Nunca mais pensava em ser candidato. Fui para a rua brigar, enfrentar, lutar, porque eu me sentia um covarde se eu não fosse fazer isso. Quando o Lupe veio e me atalha no meio do caminho, o PDT também estava nessa luta, e eu, que já estava até sem filiação partidária, me filio, e para não incomodar a conversa, estou aqui candidato a presidente do Brasil. Por que eu resolvi aceitar esse desafio? Vou dizer a vocês, eu resolvi aceitar porque o Brasil precisa mudar. E a nossa elite, não fala nem com maldade, mas a nossa elite, o baronato brasileiro, resiste até contra seus próprios interesses à ideia de que o Brasil precisa mudar. E aí eu comecei a construir uma proposta. E ela começa por mostrar para as pessoas por que o Brasil precisa mudar. Eu vou resumir para vocês para não ser chato. O Brasil precisa mudar porque nós temos hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. E a coisa está piorando. O Brasil precisa mudar porque nós temos hoje, olha, repare bem, isso tudo é gente de carne e osso. Com aluguel para pagar, com a feira para fazer, com um filho doente, um sapatinho para a criança ir para a escola. 32 milhões e 200 mil brasileiros hoje estão correndo do rabo, vivendo de bico, para levar alguma coisa para casa. O Brasil precisa mudar, o Neto falou já, e eu descobri isso, eu não acreditei. Eu pensei, deve ser 6 milhões, a vírgula está no lugar errado. Aí fui lá no Serasa, cheguei lá, na data era 61 milhões, isso há um ano e meio atrás. 61 milhões de brasileiros, um ano e meio atrás, estavam com o nome sujo no SPC. Isso é um problema macroeconômico. Se fosse 1,2 milhão, você ia dizer, não, isso aí tem um passo além da perna,
foi goeludo demais, fez o crediário, deu passo ali, não podia pagar, mas nós estamos falando, companheirada, de 63 milhões agora, porque piorou do ano e meio para cá, está tudo piorando. 63 milhões é um problema macroeconômico, e eu explico simples, ninguém precisa ser muito inteligente, aqui é todo mundo muito inteligente, senão não seria líder sindical, que é talvez a liderança mais difícil de alguém alcançar, porque o ambiente da Assembleia de Trabalhador, mais ou menos sei como é um pouquinho pior do que a Assembleia de Estudante, onde eu fui treinado. É muito difícil, a canelada corre, a mão de tapa pode acontecer, e só chegam onde vocês chegaram porque são bons mesmo. Mas veja aqui, eles não querem entender. Por quê? Porque o capitalista brasileiro está tão chucro que está trabalhando contra si mesmo. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda do consumidor. Então o capitalista brasileiro destrói a renda do consumidor e depois se queixa que a economia está quebrando todo mundo. E a gente precisa tentar mostrar. E o motor do consumo é o emprego, o salário, a renda e o crédito. Então, se eu tenho quase metade da população sadia para o trabalho, sem crédito, com nome sujo, preenche uma ficha de trabalho, o camarada vai olhar, tem 50 pedindo a mesma vaga, porque o desemprego é do tamanho que está, o camarada olha, então isso daqui está no SPC, tira ele da fila. E até achar um que não está com o nome. Então, é uma desgraça alimentando a outra. E aí, veja bem, isso fatalmente ia redundar em outros números. De novo, eu não quero ser muito chato, mas quero dar equipamento para vocês me ajudarem a fazer essa mensagem chegar ao coração do nosso sofrido povo. É óbvio que com a situação social e econômica dessa, a violência vai explodir. Não é que pobreza gera violência, não. O que gera violência é o menino desejando ter um celular, desejando ter um tênis, que ele vê na televisão, compra, isso aqui é o bom, isso aqui é o bonito, isso aqui é o barato, e o pai não tem renda, nem ele tem renda. E o gavião do narcotraficante só ali arrodeando ele, dizia, vem para cá, meu filho, eu lhe pago R$70 a diária, você distribui ali um bagulho ali e tal. Isso é a tragédia que está acontecendo no Brasil. Olha os números. 63.880 dizem que isso deve ser só 1/3 dos registros, porque as mulheres, por regra, se sentem muito mal, sendo vítima dessa aberração que é um estupro, de ir na delegacia dizer para o delegado, e às vezes uma ganha mal treinado, trata ela mal, ainda culpa ela por ter sido estuprada, porque pintou o rosto ou porque usou uma roupa assim ou assado. Isso é a vida do nosso povo. Mas aí é o seguinte, não, o Ciro é de esquerda, o Ciro é esquerdista, só fica olhando o outro lado das coisas. Não, eu quero unir o Brasil. Eu quero encerrar essa crônica de violência, de radicalismo, de ódio, que está extremando a sociedade brasileira. A meninada se insultando na internet. Olha, a meninada se insultando na internet, famílias arrumando intriga, amigos desfazendo amizade, porque a gente não discute mais política. A gente agora é ódio. A gente agora não quer ouvir o outro. A gente pura e simplesmente se fecha. E eu quero unir, mas repare bem. Eu tenho um lado, o meu lado é do mais pobre, essa é a minha vocação, é a minha vida, mas eu não vou olhar só para esse lado. E aí a coisa fica pior ainda. É chocante. Vamos olhar agora a coisa como o Brasil precisa mudar pelo lado do empresariado. Sabe quantos pontos de comércio fecharam no Brasil, do desmantelo do governo Dilma para o fundo do poço do desgoverno Temer? 220 mil lojas foram fechadas no nosso país nos últimos 3 anos. 220 mil lojas. Sabe quantas indústrias, vocês são de sindicatos, quase sempre de indústria, de serviço, sabe quantas indústrias fecharam no Brasil no mesmo período de 3 anos em função dessa política econômica imbecil, estúpida, antinacional, antipovo e anti-empresarial? Sabe quantas indústrias fecharam? Número oficial, 13 mil indústrias fecharam no Brasil, do desmantelo do governo Dilma com o Levi, que é a mesma política econômica, para o desmantelo
do Michel Temer com o Meirelles, que é o ilustre opositor, ministro da Fazenda. Eles acreditam nessa economia. Sabe quantas dessas 13 mil são em São Paulo? 4 mil. 4 mil indústrias fecharam no mais poderoso e importante estado brasileiro. Aqui está o centro da crise e aqui está a pista para sair. Por isso eu estou dizendo, por base desses números, já estou me apaixonando pelo auditório, que o Brasil precisa mudar. Mas essa mudança não é só trocar Chico, Manuel ou Rosa por Pedro, Francisco ou Maria. Se fosse isso, era mais fácil. O problema do Brasil é que nós precisamos de projeto. Nós precisamos organizar as energias do país. Nós temos 208 milhões e 500 mil habitantes. Nós temos uma região, uma divisão regional que faz com que haja uma geografia econômica, uma cultura completamente diferente, mas isso é uma vantagem extraordinária do Brasil. Eu digo a vocês, companheirada, e vou caminhar um pouquinho mais aceleradamente, porque eu tenho coragem de pedir o voto do brasileiro para ser presidente. Sabe por quê? Porque eu ando por aí afora no mundo, e leio muito, dou aula em universidade do estrangeiro e aqui, e eu sei que o Brasil é medalha de ouro, medalha de prata ou medalha de bronze em todas as riquezas físicas que o mundo cobiça e inveja. Pode insultar aí, o que é que vocês estão falando? O que é? Para ver se eu não mostro a medalha de ouro, de prata ou de bronze. Petróleo, que convulsiona o mundo, o Brasil... O nióbio é o negócio do Bolsonaro. Tem aí uma graninha, mas não é grandes coisas não. Vou mostrar as outras. O nióbio também, nós somos o maior produtor do mundo e apenas 98% do nióbio do mundo pertence ao Brasil. O nióbio é um metal que você associa ao aço para ele ficar super duro. Portanto, as espaçonaves que sofrem pressão muito grande, submarinos, etc., precisam desse nióbio para fazer. O Brasil é o maior produtor do mundo. Mas petróleo, que as guerras são por causa disso, o Brasil já é a terceira província petrolífera do planeta Terra. Água potável, que quem é daqui do sul não sabe, mas São Paulo até já aprendeu, né? Mas nós do Nordeste já aprendemos há muito tempo que esse é o grande mineral. Esse é o mineral do futuro. Pois bem, de cada 5 litros de água doce do mundo, uma pertence aos brasileiros. Terra agricultável. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de boca para alimentar e depende vitalmente do chão brasileiro, do trabalhador brasileiro, do agricultor brasileiro, para alimentar o povo deles. Nós temos para alimentar o nosso e para alimentar uma banda do mundo. E aí eu ia diciando aqui, qualquer coisa que vocês quiserem, o Brasil é medalha de ouro, de prata ou de bronze. E que diabo é isso? Esse é meu presidente. Como é que a gente pode ter um país tão rico? O que é que separa esse país tão rico, poderoso, invejado, cobiçado pela transa internacional, que está aqui, está entrando na eleição, está influindo na eleição, mete dinheiro na imprensa, mete dinheiro nos institutos de pesquisa para deformar a vontade do Brasil, como aconteceu em vários lugares do mundo. Eles vão até a guerra, vocês imaginam que eles não vão fazer propaganda para conquistar o petróleo, para tomar o petróleo? Isso eles estão cansados de saber que eu sei, ó, como diz o Álvaro Dias, eu estou de olho, né? Então repare, o que separa o Brasil rico desse Brasil amedrontado, desesperançado, desanimado, revoltado, é a política. Por quê? Porque ninguém inventou ainda um aplicativo de celular que a gente aperta e ele dá a solução para educar os filhos da gente. Não existe um computador que a gente faz ali no teco-teco e aperta uma tecla e ele ensina como é que gera emprego. Não tem isso aí. Só a danada da política. Por isso é que eles querem desmoralizar a política. A política é quem pode desestabilizar esse pacto conservador e reacionário. E é isso que eu vim aqui pedir a vocês. Aí eu vou dar, todo mundo falou em pesquisa, achando talvez que eu tivesse abatido com alguma coisa. Eu sou completamente descolado. Desse filme eu já vi ele todinho, conheço. E quem quiser duvidar, pega as pesquisas que o Ibope divulgou na Rede Globo, dia 23 de setembro de 2014, véspera da eleição da Dilma mais o Aécio. Lembra, não foram dois para o segundo turno? A pesquisa dita na Rede Globo pelo dito Ibope era assim: Dilma 37, Marina 32, Aécio Neves 18. Assim mesmo, faltando 12 mais um dia. Entendeu? Faltando 12 mais um dia. Faltando 12 mais um dia
para a eleição, os institutos de pesquisa estavam dizendo que a Marina ia disputar com favoritismo e ganhando da Dilma no segundo turno. Todo mundo sabe que a pobre da Marina não viu nem ao azul, que quem foi o OAS e quase empate. E ao não reconhecer o resultado da eleição, por esse radicalismo que eu estou denunciando, precipitaram o Brasil nessa crise. Repetir esse filme é tudo que eu peço a Deus que ajude o povo brasileiro a não fazer. E nós temos tudo, acreditem nisso, eu sou experiente, eu sei onde eu estou pisando, nós temos tudo. Hoje, mais da metade do eleitorado brasileiro está tonto. É 12. Muda para aqui, muda para lá, dizem para ele que o Lula é candidato, quando chega 8 dias atrás o Lula já não é mais candidato, aí diga o candidato do Lula, a turma não sabe quem é, mas gosta do Lula e dá para ele uma preferência, mas depois vão querer saber quem é, vão perguntar, e ele veio de onde? E aí eu digo, ele é boa pessoa, é muita gente boa, não tem a menor dúvida disso. Mas eu sou melhor. Também tem que ter, que nós estamos disputando. Tem que ter um bocadinho. O problema, como diz o caboclo lá de Sobral, meu conterrâneo, o problema é o seguinte, é que menos de 2 anos atrás, ele era, falando sério, ele era o prefeito de São Paulo. E disputou a reeleição com o apoio do Lula e meu. Olha, ele disputou a eleição agora, faz 2 anos, com o apoio do Lula e meu, e de que eu vice. Perdendo no primeiro turno. Nós perdemos de uma lapada, não foi pequena não, foi no primeiro turno. Um farsante como Dória, perdemos por nulo e branco. Perdemos em todas as urnas de São Paulo. Isso não diminui ele, não. Isso não desmerece ele, não, porque eleição nós ganha ou perde, como a gente diz também. O problema é o seguinte, será que o camarada que acabou de perder a reeleição em São Paulo vai dar conta de proteger o Brasil contra o avanço do nazismo, do fascismo, do extremismo militarista? Esse é o problema. Se fosse uma eleição normal, é natural, ganha, se perde, não tem problema nenhum, já disputei 2, apoiei o candidato no segundo turno, numa boa. Mas agora, meu irmão, agora é o seguinte, é um projeto de militarismo, de extremismo, de violência, de segregação dos negros, de segregação dos índios, de segregação e hostilidade às mulheres, de violência contra a população LGBTI, que já sofre todo tipo de preconceito. Era só o que faltava ao presidente da República, de onde se espera um exemplo de tolerância, de respeito às diferenças, de harmonia na sociedade. E esse é o perigo. Nós precisamos derrotar o fascismo. Olha, essa economia do Paulo Guedes, a brincadeira do Temer vai fazer brincadeira de criança. Porque a ideia ali é o seguinte, é na veia, sem nenhum alisamento. Qual é a proposta para a Petrobras? Vender para os estrangeiros. Está escrito no programa. Qual é a proposta para o subsídio, por exemplo, que sustenta a maior agricultura do mundo? Acabar. E aí os cabas, porque estão zangados com o MST, porque querem ter uma arma para brigar, não sei o que e tal, entra nessa H, nesse lero-lero, e está escrito lá que o agronegócio do Brasil morre em 12 meses. Porque o agronegócio do Brasil está tendo sucesso, porque para eles o governo bota 150 bilhões de reais de subsídio. Enquanto um lojista desconta uma duplicata a 41% ao ano, o agronegócio desconta, se financia a 6%. Enquanto o industrial desconta uma duplicata a 41% ao ano, o agronegócio se financia a 6%. Na hora que você tirar, qual é a agricultura que remunera 41% de juros? Percebe? São coisas graves. Assim. Então, o Bolsonaro ele chega a dizer que Deus o guarde com saúde. No pessoal. Eu digo só no pessoal. Eu sou cristão, tenho formação. Eu queria que ele estivesse aqui para nós trocar umas ideias. Essa são e salvo. Mas ele diz claramente assim. E ele não é por nada, não. É porque ele acredita nisso, que é pior. Ele diz assim: o trabalhador vai ter que escolher. Ou emprego sem nenhum direito, ou muito direito sem emprego. Isso é mentira. Dá para ter os dois. Ele não sabe, por exemplo, a experiência da Alemanha. O país mais competitivo do planeta Terra, isso é que eles odeiam em mim, é que eu trago os números. O país mais competitivo do planeta Terra é a Alemanha, que foi destruída na Segunda Guerra Mundial. E sabe qual é o salário hora mais alto com os encargos do mundo? Da Alemanha. Será que é por acaso? É não, porque lá eles aprenderam que um trabalhador bem remunerado tem mercado, tem consumo de massa e é a plataforma para eles saírem. Ganham produtividade, adeçam tecnologia. Sabe quanto é a semana? Sabe quanto é a semana de trabalho na Alemanha? 36 horas semanais.
Sabe como é que eles chamam segunda-feira lá? Meio domingo. Porque só entra no trabalho 2 da tarde da segunda. Segundinha. Eu não estou dizendo que nós somos a Alemanha, não. Eu apenas estou dizendo que não é aviltando salário, destruindo o poder de compra da população, da maioria do povo, da classe média do trabalhador, que você vai progredir economicamente. Falei demais, mas eu apenas queria dizer da minha gratidão por esse momento. Acredito mesmo que o sinal de 4 entidades sindicais, das 5 mais importantes do país, mais de 600 sindicatos que representam aí milhões de trabalhadores, fazerem um gesto de generosidade comigo, mas de comprometimento com o futuro do Brasil, isso não tenho dúvida, vai garantir a nossa eleição e nós vamos para cima e vamos revogar todas essas impertinências e substituí-las por um projeto novo que valorize quem trabalha e que valorize quem trabalha e que valorize quem trabalha. Forte abraço, viva o Brasil!